vou chamar agora o superintendente executivo da Anatel, Abraão Balbino, por favor. Bom dia a todos. Quero agradecer o convite da Momento Editorial, do Rodrigo, pela realização desse evento. Queria saudar o nosso senador Isalci, nosso secretário Gustavo. E, bom, basicamente é um prazer estar aqui. Eu vou estar falando um pouco mais no período da tarde, e eu vou dedicar um pouco a minha fala. Agora vai ser menos da parte da agenda regulatória, um pouco mais pensando numa questão de visão de futuro. Nós estamos num ambiente de inovação, num ambiente de ideias, e é fundamental que a gente perceba que nós fazemos parte, como atores ativos, de uma revolução, que é a revolução digital. Talvez, se a gente for pegar na história do mundo, só haja paralelo na revolução das navegações em 1500, na revolução industrial. E o que nós estamos vivendo, que é a revolução da comunicação e da informação, isso existe porque existe todo um ecossistema. Um ecossistema formado tanto por redes, quanto por infraestruturas, quanto por desenvolvimento tecnológico, inovação, novas facilidades, em diversas perspectivas, tanto na perspectiva de produtos, quanto na perspectiva de serviços. E isso é algo que ainda vai continuar acontecendo. Quando a gente estuda e dialoga com aquilo que está por vir, talvez os próximos anos a gente tenha muito mais novidades do que nos últimos, né? Quando a gente olha para o surgimento de novas tecnologias, a gente vê muita coisa ainda por acontecer. Nessa minha fala agora pela manhã, eu queria colocar justamente a mensagem da importância do empreendedorismo, a importância da inovação, da busca por novas formas de fazer, por novas formas de acontecer. Eu tive a oportunidade, agora no mês de fevereiro, junto com alguns parlamentares e empresários, a gente fez uma visita a Israel, que é um país que é conhecido como uma Startup Nation, que é um país que tem toda uma política de inovação, tanto é que mais de cerca de 30% do PIB do país vem da inovação. Eles têm toda uma política para que isso aconteça, com uma agência específica de inovação. É interessante que lá você vê que os professores dos diversos níveis, quando eles fazem parte de um projeto de inovação, eles se tornam, o governo permite que eles se tornam donos de parte do negócio. Isso é um incentivo para que tanto professores quanto alunos desenvolvam inovação, né? E é interessante que são modelos exportáveis, né? A gente pode estar adotando coisas similares aqui. E quando a gente olha, por exemplo, para tecnologias emergentes, né, eu costumo dizer que há 30 anos atrás, a gente aprendia datilografia, né? Eu não sou tão velho assim, mas quando eu fiz 12 anos, meu pai falou o seguinte: já está aqui uma máquina de escrever, vai aprender datilografia. Eu, tá bom, estava aprendendo, só que a gente começava a ver o computador e a gente falou, não, tem que aprender o computador. E muita gente teve dificuldade de fazer essa transição. E uma nova transição vai acontecer agora, com a inteligência artificial. Daqui 5 anos, se a gente não souber comandar uma assistente de inteligência artificial, a gente dificilmente vai conseguir editar um texto da forma como a gente edita. Aliás, a gente vai tentar ir para o Word para digitar e o nosso concorrente do lado do nosso trabalho vai vir em 5 minutos com aquilo que a gente vai demorar um dia para fazer. Ele vai trazer tudo pronto para a gente. E como que a gente estimula isso?
Como que a gente desenvolve isso? Porque existe a inteligência artificial para o bem e a inteligência artificial para o mal. Eu tive o privilégio, no ano passado, na Conferência de Plenipotenciário das Nações Unidas, de presidir o grupo de trabalho de inteligência artificial, que a gente produziu uma resolução das Nações Unidas para desenvolvimento desse assunto. E existe uma questão importante, que inteligência artificial, por mais que seja um assunto global, ele precisa ser um assunto nacional. Porque inteligência artificial não é uma criação que você faz autônoma. A gente acha que, para quem não entende muito de inteligência artificial, as pessoas acham que isso é uma mente que foi criada. Não, não é. Na verdade, é um computador que ele tem uma capacidade cognitiva. E essa capacidade cognitiva ela vem a partir de dados e informações que estão disponíveis. E essa inteligência ela acontece, essa cognição ela acontece no viés daquilo que foi colocado para ele. E cada país tem a sua particularidade, cada país tem a sua necessidade, cada país tem a sua demanda, cada país possui os seus vieses. Se a gente não souber desenvolver isso no nosso país, a gente vai ficar não só para trás do ponto de vista de competitividade e produtividade, mas a gente vai, na verdade, se tornar um país refém de tecnologias que não foram desenvolvidas para a nossa realidade. E isso só acontece se a gente tiver, o nosso senador falou muito bem, um marco legal que desenvolva inteligência artificial para o bem. Só que a gente também tem que trabalhar contra a inteligência artificial para o mal. Porque a inteligência artificial para o mal também pode acontecer. Existem debates éticos muito sérios em relação a isso. Então, eu estou falando de uma tecnologia emergente que, por si só, requer uma atenção crucial. Recentemente, agora na Anatel, nós estabelecemos com a Unesco que nós vamos estar fazendo o acompanhamento de uma recomendação que a Unesco desenvolveu para questões éticas de inteligência artificial, e a Anatel vai estar auxiliando nessa avaliação de como que o Brasil está lidando com isso. Como que o Brasil vai estar, como que as empresas brasileiras, como que o Estado brasileiro está lidando com isso. A gente vai estar produzindo um relatório sobre isso. O que eu estou querendo dizer é que existem tecnologias e questões emergentes que nós não podemos esquecer. Está em voga a discussão aí das plataformas digitais, a Anatel está nesse debate, vocês devem estar acompanhando. Em especial na questão das plataformas, da questão da responsabilização online, de como que os conteúdos são moderados, como que existe transparência nesse processo. Nós temos defendido que não dá mais para a gente ficar refém de agentes econômicos que têm as suas próprias políticas de moderação de conteúdo, sem uma camada técnica que faça essa avaliação e não do conteúdo, mas dos processos. A gente precisa entender que os processos que envolvem a responsabilidade online, a segurança online, eles precisam de uma regulação. E a agência tem se colocado como órgão para isso. Existem outras tecnologias fundamentais. A gente fala muito da cibersegurança. Cibersegurança é um outro ponto seríssimo que o mundo está diante, né, desse desafio. Então, a minha mensagem para nós aqui é que nós fazemos parte de um ambiente digital que precisa continuar crescendo, que precisa continuar desenvolvendo, que precisa continuar gerando conhecimento. Essa geração de conhecimento, ela vem. Não adianta a gente pensar que, de forma centralizada, o governo, o Estado vai conseguir fazer tudo. Na verdade, a grande força motriz disso são as iniciativas individuais. O que o governo faz é fomentar, permitir e incentivar que as iniciativas individuais aconteçam. A gente, já entrando um pouco no nosso assunto aqui, de provedores de internet, quando nós começamos a discutir assimetrias regulatórias na Anatel há 15 anos atrás, eu me lembro que eu tive o privilégio de coordenar o primeiro PGMC, o segundo PGMC, e agora o terceiro PGMC, eu estou numa posição
que eu também tenho acesso, mas não estou coordenando diretamente, mas eu posso dizer para vocês, quando nós começamos a debater isso há 15 anos atrás, 97% da participação de mercado do Brasil estava nas grandes empresas. Apenas 3% estava em pequenas empresas. Hoje, 54% da participação de mercado está em pequenas empresas. E isso surgiu porque nós criamos vários incentivos regulatórios para o surgimento de novas empresas, o surgimento de assimetrias regulatórias. Tem aqui nosso ex-conselheiro Aníbal, que é o pai do termo PPP, né? Prestador de pequeno porte, que foi do PGMC de 2018. E é um processo continuado. Não adianta a gente querer analisar a regulação numa janela de 2, 3 anos, porque isso é um processo longo, né? É um processo continuado. E aí eu vou ter o privilégio à tarde de falar um pouco para vocês de questões específicas que nós estamos pensando, debates importantes. O Chuck mencionou aqui a questão do PGMC, a questão dos portes. Eu vou estar trazendo algumas coisas para vocês. Mas a principal mensagem que eu queria colocar para vocês é: fazemos parte de um ambiente digital que precisa de inovação. A inovação é feita por vocês e nós acreditamos que isso vai continuar sendo feito. E queremos continuar criando incentivos em outras perspectivas também. Falei da inteligência artificial, da questão das plataformas, e existem outras questões importantes que nós precisamos também debater. Então, eu trago aqui a mensagem do nosso presidente, Carlos Baigorre. Estamos numa época, o pessoal está falando aqui de viagem, temos um conjunto de conselheiros que estão no evento em Xangai, outro conjunto de conselheiros que estão no evento em Portugal. Me coube estar aqui com vocês, com todo prazer, e eu desejo a todos um grande evento.